Olá, meninos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos falar sobre diálogo e liberdade, né? Então, continuando falando sobre decidir sobre ideias, né? Então, nós falamos nas aulas passadas, né, que às vezes nós pensamos que um pensamento é só nosso, mas às vezes alguém já pensou aquele pensamento, né? Então, hoje, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você se sente livre para pensar e expressar os seus pensamentos? Se a sua resposta foi sim, parabéns, que bom, porque nem sempre foi assim. Em outros tempos, né, em épocas diferentes e lugares diferentes, muitas pessoas, grupos sociais, não podiam expressar de forma alguma, de forma alguma aquilo que elas pensavam, né, porque era proibido, sendo até punidas por se caso desobedecesse. Então, nos últimos séculos, as pessoas, né, inúmeras pessoas, movimentos, instituições, têm lutado para garantir a cada pessoa o direito de pensar por si mesma, né, de expressar os seus pensamentos. Entretanto, na filosofia, né, o diálogo, né, essa questão de expressar as ideias é fundamental. Né? É uma forma de construir o saber. E então, nós vamos falar então um pouquinho sobre essa questão, né, da importância do diálogo, né? Já que foi uma coisa que foi conquistada, mas você sabia que até hoje ainda se trabalha sobre essa questão, porque tem pessoas que ainda não têm liberdade, ainda existem lugares onde pessoas, mulheres, né, a pessoa de cor não pode expressar, né? Ainda existe, infelizmente, né? Mas sendo né, o diálogo uma ferramenta indispensável para a filosofia, nós vamos pensar aqui agora sobre, né, um filósofo, né, Sócrates, que ele viveu na Grécia Antiga durante o século V e ele se tornou bastante conhecido em Atenas, que era a sua cidade natal, né, porque ele, né, gostava de frequentar os lugares públicos, caminhando e dialogando com as pessoas, né, e ele, né, o público dele era principalmente os jovens, né, porque ele acreditava que o diálogo dava às pessoas a oportunidade de trazer as suas ideias à luz, né, ajudava essa pessoa a perceber o que ela já sabia sobre um determinado assunto e verificar os enganos cometidos, né, e ajudava essa pessoa a corrigir também e a elaborar novas ideias, né? Então, né, ele gostava demais de fazer isso. Sócrates, ele nunca registrava os seus ensinamentos, né? Quem fazia isso era o seu aluno, né? Platão, que escrevia suas obras, porque a preocupação dele era de estar ali comunicando, né? Expressando, né? De ouvir, né? Porque no diálogo é importante que um fala e o outro ouve, né? Então, e essas obras dele, né, ficaram conhecidas como diálogos platônicos, né? Mas na verdade, boa parte são obras de Sócrates, né? São os atos dele, né, que estão registrados. Então, olha só, vocês vão ler esse textinho aqui, ó, tá? Esse texto, vocês vão ver que, né, o que que Sócrates acreditava, tá? Então, o que que ele queria, tá bom? E depois de você fazer ler esse texto, você vai responder a questão um e 2, tá? Baseado, né, baseado no que você leu, né? Você vai fazer também essa atividade aqui, que é uma atividade muito, né, gostosinha de fazer também. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o diálogo. Ele pode ser aprimorado? Ele pode melhorar? Com certeza, não é? Então, olha só. Quando, né, nós estamos conversando no diálogo, uma pessoa fala, né, sua ideia, depois a outra fala outra ideia. Isso acontece demais quando a gente vai fazer um trabalho em grupo, não é verdade? Segundo esse filósofo aqui, Georg Hegel, ele fala o seguinte, que quando existem ideias contraditórias, tá vendo aqui, ó, ideias contraditórias, né? Ele acredita o seguinte: quando há confronto de situações ou ideias contraditórias, isso pode levar à construção de uma síntese, ou seja, resulta em uma nova ideia. Entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu quero fazer um trabalho sobre o coronavírus. Então, a Maria quer fazer sobre higiene pessoal. O tema era livre. Então, nós duas estávamos ali debatendo, né, qual seria o tema que nós iríamos, né, trabalhar. Então, no diálogo, eu ia falar, né, não, vamos falar sobre o coronavírus, porque, né, o coronavírus está
é uma coisa que está acontecendo na nossa realidade, no momento. E aí ela ia também expor as ideias dela. Então, a partir da minha ideia e da ideia dela, nós iríamos formular ter uma terceira ideia. Então, ele chama isso de dialética, tá? Então, a minha ideia contraditória com a dela, nós iríamos agora, uma ideia mais uma ideia, formaria uma dialética, entendeu? Por quê? Porque agora nós teríamos uma terceira ideia, que seria a síntese, entendeu? Terceira ideia. Ah, então vamos fazer então, juntar os dois temas e trabalhar, porque para evitar que o coronavírus avance, é preciso ter uma boa higiene, né? Lavar as mãos. Então a gente juntou, entendeu? As duas ideias. Então, é, vocês depois vão ter uma atividade, tá? Eu quero que vocês leiam e sublinhem para mim o que vocês acharam mais importante dessas ideias, tá bom? E eu quero que vocês façam a atividade que está proposto, que inclusive é do material de apoio, tá bom? E não esqueçam de me mandar, de colocar na plataforma a foto, tá bom? Da tarefa. Então, boa tarefa para vocês, tá bom?